Professor Gilson Catarino. Presente. Presente. Você lembra quando, na época, quando a gente era pequeno, né, professor? Em vez de presente, a gente falava presunto? Ainda existe isso? Ainda a criançada brinca assim? A criatividade né? das crianças não tem fim. Apesar de ser uma repetição, né? O presunto até hoje, né? Presunto Mas até hoje, né? Eu lembro que na minha turminha lá, né, tinha uns que falavam presidente, né? Presunto. E algumas meninas para brincar, apresenta. Apresenta. Não existe o feminino, evidentemente. Não, né? Então, tá bom. Ela está presente. Presente, ela ou ele, Ela ou todos ele, presentes. Bom, temos aqui duas dúvidas de telespectador. Uma é afim. Afim se escreve junto ou separado, professor Gilson? Depende do significado. Por exemplo. Se afim significar para, a fim de, certo? Ou se houver a preposição de à frente. Por exemplo, estamos aqui a fim de ensinar um pouco da língua portuguesa. Certo. Estamos aqui para ensinar um pouco da língua portuguesa. Então, quando for a fim de, sinônimo de para, separadamente. Afim. Tá. Exato. Certo? E junto? O outro afim separado que existe Certo. é mais no Brasil. Se você procurar no dicionário português, por exemplo, português de Portugal, Português. você encontrará Brasil. Não se usa na Europa, se usa no Brasil. Que é o afim de... Como a gente, quando eu era jovem, já que você falou das crianças aqui, né? Ah, eu estou afim daquela menina. Quer dizer, eu gosto daquela menina. Ou, eu estou afim de fazer alguma coisa diferente. Estou separado disposto. isso? É separado. Mentira, que eu sempre escrevi junto, Separado. que horror. Sério? Estar afim de algo, estar querendo fazer algo, estar disposto a fazer algo, Separado. sempre separadamente. O Certo. afim junto só será usado quando houver sentido de afinidade, e aí inclusive tem plural. Então, por exemplo, o seu sonho é igual ao meu. Então, os nossos sonhos são afins. Tudo junto. Tudo junto. Quer dizer, os nossos sonhos são semelhantes, têm afinidade. Então, você só vai usar junto, com o plural, inclusive, quando houver o sentido de afinidade, quando houver o sentido de semelhança. E um outro sentido que o afim junto tem, que é inclusive pode ser usado sem qualquer outra palavra ao lado, como sonhos afins, sonhos semelhantes, sonhos com afinidade, é o parente não consanguíneo. Certo. Por exemplo, dois adultos se casam, já têm filhos, esses filhos não serão irmãos. Eles serão parentes afins. Afins, junto também. Parentes junto também. Parentes, quer dizer, na verdade eles não são parentes. E aí pode ser usado sem a palavra parente. Por exemplo, os afins, muitas vezes, se dão melhor do que os parentes de fato. Então, quando significar proximidade... Proximidade, semelhança, afinidade, tudo junto. Tudo junto. O resto tudo separado. E a questão do parente. Certo. Por exemplo, você não é casada, mas se você fosse casada, a sua sogra seria um afim. Entendi. Quer dizer, Afim, tudo junto. Parente afim, tudo junto. Ou só um afim. Ou uma afim, na verdade, porque é sogra. E o senão? E o senão também separado, também junto. Senão separado só quando você puder substituir o se por caso. Se não, então, acontece o se quê? não, exatamente. Se não, só quando for igual a caso não. Por exemplo, se não ler, não aprenderá. Esse é separado? Caso não ler, não aprenderá. Sempre que puder trocar por caso não, é separado. Separado. Senão junto tem 3 significados. Vamos lá. Primeiro. Vamos lá. Primeiro significado, por exemplo, leia, senão sua mente se estagna. Ou, seria então o ou. Leia ou... Caso contrário, sua mente se estagna. Foi o que eu sua falei. mente se estagna. Foi o que eu falei, não foi o que eu falei? Caso Não, mas o contrário? ou está certo também. O ou está certo também. Só que eu prefiro não dizer que ele seja sinônimo de ou, porque não vai ser em todos os casos. Tá certo. Certo? Então, em alguns casos, ele vai ser igual ao ou. Então, melhor que memorize. É igual a caso contrário. Tipo a bronca da mãe, né? Do contrário. É a bronca da mãe. Vai arrumar o quarto, senão... ficará de castigo. Entendi. Do contrário, ficará de castigo. Aí é junto. Junto. Tá. Certo? Segundo significado, é igual a mas, sim e sim. Por exemplo, não encontrou riqueza nem poder, senão amor e compaixão. Ai, gente. Não encontrou riqueza nem poder, mas sim amor e compaixão. Novamente juntos. Tudo junto.
Uma palavra só. E a terceira? E a terceira palavra é, por exemplo, ninguém, senão você, para apresentar esse programa tão maravilhosamente. Nossa! Quer dizer, ninguém a não ser você. Gostei muito dessa terceira colocação aqui, viu, minha gente? Muito, achei muito justa, muito pertinente. Então, o senão junto tem 3 significados. Certo. Primeiro, do contrário. Certo. Segundo, mas sim e sim. E terceiro, a não ser. Perfeito. Esses são os significados. E os separados? E o separado, se não igual a caso não. Caso não. Muitas informações ao mesmo tempo, eu sei disso. Né? Cidadão ouvindo e fala, meu Deus, já não lembro mais ninguém, que é a primeira coisa que ele falou. Entra lá no site, É o que eu professor, tá falava, tudo é o que eu certo. falava na turma da Mariana, quando ela era minha aluna, né? Falava, gente, é tanta informação para vocês aqui, mas são tantas informações aqui no meio da aula, já fala, professor, não lembro mais qual foi a primeira. Né? Então, é bom que o cidadão pesquise bastante. Há curiosidade. Pô, meu site está lá exatamente para isso, gramaticaonline.com.br, Muito legal. gratuitamente. A gente pesquisa muito lá quando a gente vai escrever algumas Aliás, coisas aqui vamos no combinar programa. o seguinte? Vamos. Esta semana eu colocarei o senão e o afim no facebook.com/gramaticaonline. É só entrar lá. Ai, que então, bom. estará lá explicadinho para quem quiser realmente aprender. Rever novamente. Professor, muito obrigada, querido. Eu te agradeço a oportunidade Deus e até a abençoe próxima. e até.